sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Estamos de olho nesse Vale do Paraíba, queremos ver o progresso cada vez maior aqui, mas não só de uma, duas ou três cidades, do Vale do Paraíba como um todo. Que localização! Litoral Norte, uma referência, uma maravilha, não só do ponto turístico, mas também do ponto de vista econômico, o Porto de São Sebastião e tudo mais. Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, enfim. Às vezes nós precisamos fazer uma reflexão de fato onde moramos. Hoje eu vou falar também de uma cidade extremamente importante nesse desenvolvimento local, Pindamonhangaba. Está ao meu lado hoje aqui como convidado Roderley Mioto, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Pindamonhangaba. Tudo bom, Roderley? Seja muito bem-vindo ao programa do Desenvolve Vale. Muito obrigado, Kiko. Uma alegria enorme estarmos juntos. Sem dúvida, é sempre muito bom falar de desenvolvimento, Kiko. E você já começou aí dando parâmetros fantásticos de como a nossa região é rica. A gente não pode esquecer disso, sabe? Porque antigamente todo mundo falava, tudo acontece em Campinas, tudo acontece em São Paulo. Calma aí, as coisas estão acontecendo aqui, né, Roderley? Sem dúvida. Vocês lá em Pindamonhangaba têm acompanhado, São José tirou o título de cidade mais inteligente, em seguida vocês já tiraram também. Perfeito. Como é que tá? Você hoje cuida da parte econômica do governo? Sim, a secretaria nossa, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ainda estou secretário, né? Porque a gente já está há 3 anos e praticamente 3 meses à frente dessa pasta e a gente assumiu vários compromissos, Kiko, fazer o básico muito bem feito. A gente precisava conectar as empresas, a gente precisava conectar as pessoas, qualificá-las, capacitá-las, a gente precisava passar a valorizar e trazer tudo aquilo que nós não tínhamos, né, em matéria de qualificação e capacitação. Por quê? Nós temos grandes empresas que nós chamamos de empresas de alavancagem, que são essas poderosas como Gerdau, como Tenares, né, como Novelis, como Grupo Cimec. Então são empresas extremamente fortes. Nós precisávamos de mão de obras específicas para que a gente pudesse ter mais pessoas empregadas do município e não buscar tanto fora. Claro que ainda busca, nós precisamos buscá-las, sem dúvida. Porém, a gente hoje faz um trabalho muito direcionado para que isso aconteça menos. E com isso a gente passou a ter grandes números e alcance fantástico em matéria de geração de emprego. Porque hoje as grandes pastas, Kiko, pós-pandemia, as pastas mais visadas, sem dúvida, eram as pastas de desenvolvimento econômico, que cuida da área da geração de emprego. Roderley, você está tocando num ponto extremamente importante, porque às vezes a gente pensa que o que define a escolha de uma empresa por uma cidade é um desconto aqui de IPTU, algum incentivo, isso é importante, a gente defende que as prefeituras estejam atentas a esse incentivo ao setor privado, mas o mais importante são as pessoas capacitadas para ocupar essas vagas de emprego. É isso que você está me falando aqui. Vocês têm uma linha lá olhando para esse espaço? Exatamente, Kiko. E esse foi um dos pontos que a gente pensou, vamos começar a trabalhar fortemente. Por quê? A verdade é o seguinte, Kiko, quando você olha o desenvolvimento, então você pensa, bom, o que eu tenho na cidade? A primeira coisa é o que eu já tenho, eu cheguei o que eu já tenho. Então eu tenho empresas de alavancagem, claro, e tenho todos os outros segmentos que eu preciso fortalecê-los, como comércio, né, toda a parte do setor de serviços e assim por diante. Então, olhando esse parâmetro, eu falo, bom, como que nós vamos gerar emprego? Então nós vamos entender quais eram as demandas que nós mais precisávamos preparar. E ao mesmo tempo também se preocupar com o jovem, se preocupar com o primeiro emprego, se preocupar com o jovem aprendiz. Nós não tínhamos, hoje a gente tem um projeto que ele está se tornando um projeto forte para o jovem aprendiz, que nós não tínhamos, né? Que dos 14 aos 24 anos, a empresa tem condições de contratá-lo diretamente, esse jovem ele vai trabalhar, ao mesmo tempo ele também vai estudar. Toda sexta-feira... Esse é um ponto importantíssimo, né? Porque você valoriza que ele fique na escola. Perfeito. Porque o grande problema dos jovens é não ter atividade. Se deixar ele livre na internet, se deixar ele livre para fazer o que ele quiser, às vezes as escolhas dele não serão as melhores para o futuro. Exatamente. E quando você tem um direcionamento nesse sentido,
acaba ajudando. Então vocês estão olhando para essa parte de qualificação, tudo isso. Qual foi a recente mais empresa que foi para a Pinda? O que nós fizemos, nós conseguimos, hoje, Kiko, a gente tem um problema real, né? Eu brinco assim, em todas as palestras que eu vou fazer, que nós temos os 3 setores que fortalecem a economia, que é o primário, o secundário e o terciário, né? O primário, Kiko, é toda a parte de agricultura, mas é impressionante, né? Foi quem no passado, lá nos anos 50, 60, mais empregou um pouquinho antes e que, na verdade, hoje é a área que mais tecnologia embarcada existe. Você vai hoje, por exemplo, na AgriShow lá de Ribeirão Preto, é impressionante, né, Kiko? Você não precisa mais praticamente de gente, é incrível falar isso, mas as máquinas, a maioria trabalham sozinhas. Pinda começou muito com esse setor agro, né? Exato, era a nossa força. E a gente foi perdendo isso, mas não é só nós. Na verdade, o Brasil foi perdendo o quê? Foi perdendo a geração de emprego, não a qualidade e a tecnologia, que o Brasil hoje, ele é um país de primeiro, ele está em primeiro lugar hoje, né? Nesse quesito, ele é muito forte. Sim. Em matéria de agricultura, na maioria, em todos os quesitos e sentidos, é um país muito forte, muito desenvolvido, com uma agricultura extremamente promissora e ainda em crescimento. Então, ponto principal. Só que não tem quase geração de emprego. Se você pegar os números, Brasil, Kiko, é uma das áreas que começa a dar déficit. Sim. De geração. Aí vem o setor secundário, aí, que são as indústrias, que também ainda gera-se bastante, mas muito menos do que foi no passado, lá nos anos 60, 70, 80. E aí hoje, qual que é o grande setor? É o setor terciário. É o setor de serviços. Então, Kiko, você vê que hoje a gente tem entre 50% e 65%, a geração de empregos é todo o setor de serviços. Hoje a indústria e serviços, qual que é o percentual da arrecadação da cidade? Nossa, isso. Olha, Kiko, a gente tem a alavancagem, sem dúvida, dessa parte. Então, mas ela não vai representar hoje. A indústria ainda é muito impactante na arrecadação da cidade? Sim, ela é muito forte porque é um imposto sobre circulação de mercadoria, né, Kiko? Sim. Porque o que o município fica para o município... É importante, mas tem que diluir, né? Tem que, perfeito. São José dos Campos, por exemplo, nos anos 90, 70% da arrecadação praticamente era Petrobras e Embraer. Olha que coisa. Isso, a concentração é perigoso. Hoje está diluído. Hoje eu não tenho os números de fato desse trimestre, mas eu acredito que esteja aí a indústria representando uns 30%, comércio e serviço a maior parte. Sim, né? Isso que você falou é muito bom. Isso dilui risco da cidade, dilui uma série de coisas. Senão você fica preso a uma ou duas empresas, né? Então a gente conseguiu com que, sem dúvida, essas empresas são muito fortes. Quando a gente fala em imposto sobre circulação de mercadoria, que é a grande arrecadação, Kiko, é interessante que as cidades hoje, isso é muito importante falar. Muita gente acha que o IPTU tem um peso muito grande, mas na verdade o IPTU, o peso é pequeno. Se você pegar a arrecadação de São José, que é uma mega arrecadação, sim, verifica quanto significa, é muito pouco percentual dentro da arrecadação total, assim como o Pindamonhangaba. Só que muita gente não imagina, a maior parte vem dos impostos. Agora, Roderley, você que está ali à frente, né? Na verdade, eu vou te fazer uma pergunta, mas me responde no segundo bloco, porque é o nosso tempo aqui do primeiro bloco, né? O que faz uma empresa decidir hoje por Pindamonhangaba? Fica com essa pergunta e nós vamos para um breve intervalo comercial. Estamos conversando aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pindamonhangaba. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Muito bem. De volta, eu terminei o primeiro bloco fazendo uma pergunta para o Roderley, que é secretário de Desenvolvimento Econômico de Pindamonhangaba. O que faz uma empresa hoje optar em se instalar na cidade de Pindamonhangaba? O que eu gostei tanto da pergunta, que na verdade é assim, Pinda tem vários atrativos, sem dúvida. A localização, né? Nós estamos no eixo Rio-São Paulo, a estrutura que o município oferece, toda a parte de desburocratização e facilitação dentro de todas as normas de regramento. Então nós nos tornamos uma prefeitura muito próxima do empresário. O que eu tentei mostrar nesse tempo, a pedido do Israel, que é um prefeito muito sério nas ações, o Ricardo, eles têm uma visão muito forte de crescimento, né, de município, de cidade. E com isso, eu entendi o que eles queriam e eu passei a valorizar. Então eu chamei a equipe toda e eu disse que a primeira coisa é que nós seríamos grandes facilitadores dentro da secretaria e grandes desburocratizadores. Então nós íamos atrair o investidor, mostrando para ele todos os pontos que Pindamonhangaba oferece em matéria de estrutura de moradia, estrutura de cidade,
publicidade, parte logística, porque nós temos tudo isso, Kiko, ricamente. Nós somos uma cidade que nós temos saúde de qualidade, a moradia então é fantástico, né? São muita gente hoje que passa e procura Pindamonhangaba, grandes condomínios, com grandes estruturas. Então, tudo isso é uma somatória, grandes escolas, né? Nós temos hoje uma educação de qualidade muito promissora, em pleno crescimento, toda essa parte de qualificação e capacitação. Então, quando nós começamos a oferecer tudo que nós temos, que o empresário senta, ele se sente realmente atraído. Foi isso que fez com que a gente começasse a ter números, Kiko, muito positivos. E eu digo para você, uma das áreas assim, que a gente cresceu tanto, que foi essa área de comércio. Kiko, nós não tínhamos hoje, empresas assim, de comércios de ponta. Eu digo lojas assim, podemos citar os nomes sim, como por exemplo Swift, né, como Polipet, como Pestes. As grandes marcas estão grandes lá. redes. Vieram tudo agora nesses últimos... E esse pessoal é criterioso, hein? Muito. Se instalar. Eles fizeram grandes estudos e eles nos procuraram mostrando o estudo impactante. Nós recebemos agora uma loja da Pirelli, mas é uma loja italiana. Então você vê que hoje a gente realmente está no rol, porque quando levanta-se a renda per capita do município, é muito alto, Kiko. Mas, Roderley, acho que você tocou num ponto que é o que de fato interessa ao setor produtivo, que é desburocratização. Perfeito. Hoje o nosso país não consegue mais conviver com tantas burocracias. São leis mudando a todo momento. Agora a reforma tributária vai querer entender o que foi aprovado e ainda o que tem por aprovar nas regulamentações. Seríssimo. O cidadão, ele quer trabalhar honestamente, a empresa quer trabalhar honestamente. Eu defendo muito que nós temos muito mais empresas corretas do que empresas querendo trabalhar de forma equivocada, errada, fazendo algum tipo de situação. Então, eu acho que uma cidade que mira num plano diretor organizado, o empreendedor vai lá, ele sabe onde pode ser indústria, ele sabe onde pode ser residência, ele sabe para onde a cidade vai crescer. Eu vou dar um exemplo que, lamentavelmente, eu tenho que falar, mas eu tenho certeza que também vai resolver, que é Jacareí. Há 4 anos com o plano diretor suspenso e judicializado. Como é que faz uma cidade tão importante como Jacareí, uma cidade próxima a São José dos Campos, também compõe esse eixo econômico? Eu já presenciei empresas falando, não vamos, pela insegurança jurídica. Perfeito. Então você compra um terreno lá para fazer uma indústria e cadê o plano diretor? Então isso que você tocou, o ponto, claro que se uma cidade tem legalmente a possibilidade de dar uma isenção de IPTU, isso é importante, não tiro isso como importante, mas não é o decisor. O ponto decisivo é uma cidade rápida, ágil nas respostas, né, com clareza, porque aí sim a grande empresa vem e ocupa e gera emprego e gera desenvolvimento, né, Roderley? Ele tem que perceber... Esse é um ponto que tem que estar atento sim, mesmo. O Kiko, você sabe o que eu percebia muito ali? Que as pessoas quando sentavam, elas sentavam com medo. É incrível falar isso para o empresário, mas a pessoa que está nos assistindo hoje, ele tem medo de ir à prefeitura, porque geralmente quando a prefeitura apresentava algo, era para cobrar. Então Sim. o cara, hoje não. Hoje ele passou a entender que a prefeitura é um grande parceiro, é uma grande incentivadora, apoiadora. Por quê? Se eu melhoro na ponta, com os impostos que eu recebo, por isso que eu tenho que estender tapete vermelho, eu digo para o empresário, Verdade. porque é a partir dos impostos que eu melhoro qualidade de vida, que eu melhoro educação, que eu melhoro saúde, então eu preciso disso. Então se eu preciso, a contrapartida minha, claro, eu tenho também leis de incentivo, eu tenho lei de incentivos fiscais e tenho as leis, nós tínhamos uma lei de doação, o Kiko, que com o apoio do Israel, nós mudamos essa lei, isso aqui é uma marca que eu vou deixar na secretaria e eu tenho muito orgulho dela, por quê? Que vocês doavam para quem fosse instalar uma empresa. A gente doava. Só que a gente teve inúmeros problemas, mas inúmeros mesmo. E nós mudamos isso com o aval do Israel. Nós mudamos e nós passamos a licitar e também apenas conceder. É 20 anos, então a pessoa vai construir, poxa, quantas pessoas que então vocês alugam não doam terrenos, mais, vocês concedem. Eu acho mais certo. Você não acha que... Eu acho que fica mais transparente. Porque é público, amanhã você doa, depois a empresa deixa de fazer a atividade que estava
é determinada a realizar e aí fica. Então vocês doam por um prazo de 20 anos? De 20 anos. É uma concessão. Se a empresa for redondinha, a empresa está sendo fiscalizada, ela pode renovar inclusive para mais 20. É o limite. É uma forma de você manter ela firme ali. Ela firme ali. Mas acabou. Então não tem mais aquele negócio de doação. Você faz um levantamento e você vê que várias empresas que acabaram recebendo área, hoje os imóveis foram alugados e assim por diante. Então você não tem o desenvolvimento do município. Então isso é muito importante. O que nós fizemos? Já que a gente não tem o que... Por quê? Era uma pasta que a gente tinha esse grande desafio pós-pandemia de trazer o desenvolvimento. E olha aí, eu até brincava com as meninas ali um pouquinho antes, que na verdade eu acabei gravando esses últimos dias aí para a maioria das televisões, porque a nossa geração de emprego bateu todos os recordes no Vale proporcionalmente. Então isso para mim é um orgulho, porque o Brasil, no ano de 2023, ele teve um déficit em matéria de geração de emprego. É só pegar os dados, aí tá aí, é CAGED, é oficial, é federal. E, no entanto, Pindamonhangaba teve um saldo positivo, né, em geração de emprego de quase 49,1%. Então, esse número é muito forte. Sem dúvida. Aí, o que aí a pessoa, mas isso aconteceu normalmente? Aconteceu normalmente por um conjunto de ações. Não, eu acho que então, é o cenário, né? É o cenário. Nós levamos para lá a Rede Simpatia, com uma outra loja hoje, num ponto, num bairro, que hoje é uma loja grande, que emprega mais de 200 pessoas. Levamos o Comercial Esperança, com mais de 230 funcionários. Agora nós vamos ter a inauguração da Rede Grau, são mais de 300 empregos diretos. A Rede Grau vai ser ali na Dutra? Na Dutra, perfeito. Ah, sem dúvida. É uma da, a Dutra também está sendo um ponto importante do desenvolvimento, né? Muito. O Desenvolve Vale fez um evento que reuniu e foi a presidente da... Agora chama CCR, Rio São Paulo. Eu estava nesse... Você lembra? Fantástico, né? Agradeço o convite, estava ali com você. Um baita de um Carla, crescimento. né? A Carla, que era fantástico. Amei a explanação dela. Porque é infraestrutura. Ontem eu fui em São Paulo. Esses dias eu tenho ido bastante para São Paulo. E como é que faz? Uma cidade que não tem mobilidade. Você não consegue marcar mais do que 2 compromissos num dia, você não chega. É verdade. E se chover, então, você reza. Roderley, nós temos que ir para um intervalo. Nossa conversa está muito legal, nós vamos ainda ter mais um bloco. Hoje conversando aqui com o Roderley, secretário de Desenvolvimento Econômico de Pindamonhangaba. Vamos para um intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, hoje com o Roderley aqui, secretário de Pindamonhangaba de Desenvolvimento Econômico. Roderley, fala para mim, a gente na vida pública entra e o horizonte acaba sendo ali de 4 anos, né? Porque tem eleição de 4 anos. Esse é um ano mais difícil de realizar, o último ano, tem eleição no final do ano. Como é que o governo já começa a se preparar para esse momento delicado, né, de eleição? Na verdade, sem dúvida, é um ano assim que a gente nem pode praticamente executar quase que mais nada, é a partir do mês aí de abril, maio, né, as ações ficam limitadas, né, você só vai terminar aquilo que já começou e tal, exatamente para não favorecer o candidato, né, porque eu tenho um candidato da situação, é o nosso caso, nós hoje estamos na máquina. O Israel caminha muito bem, né, que é um cara assim que tem uma visão... O Israel não pode mais ser candidato, não. Já está no seu 2º mandato. Exatamente. E agora um monte de gente querendo o apoio dele? Sem dúvida, né, sem dúvida. Mas isso já está estabelecido, já era algo pré-acertado, pré-definido. O Israel tem sido muito fiel a tudo aquilo que ele faz, em matéria inclusive de construção. Porque é difícil, Kiko, pegar a cidade como o Israel pegou, Pindamonhangaba realmente ele colocou num outro patamar. Você acompanha de perto, você sabe o que eu estou falando, isso é uma realidade que é fácil para as pessoas analisarem isso. Eu tenho ido muito a Pinda e te falo por quê. Porque Pinda me conquistou no esforço conjunto, está aqui um dos representantes, o secretário atuante lá de Pindamonhangaba, o Roderley, mas assim, nós conhecemos outros ali que também se dedicam bastante, muito. O próprio prefeito, o Dr. Israel, tem tido ali uma dedicação com a causa e a gente percebe. Eu sempre falo, Roderley, todo mundo observa tudo. Você, quando anda por aí, você vê uma cidade, você está olhando se o mato está cortado, se tem lixo na rua, se as ruas estão organizadas, se tem muita gente pedindo no farol, se o serviço social funciona. Então, as pessoas observam. E dá gosto de ver que é o caso de Pindamonhangaba, quando você vai, porque todo mundo fala de São José, mas São José já tem uma estrutura boa há algum tempo. Sim. Né? E é importante para São José que o Vale se desenvolva. Eu falo muito de Jacareí aqui porque eu acredito naquela cidade, eu acredito em Jacareí. O Isaías é um prefeito dedicado a Jacareí,
Mas a questão de não ter tido um plano diretor aprovado prejudicou bastante o desenvolvimento. Sem dúvida. E o desenvolvimento não prejudica o dono de empresa, o rico, ele prejudica, quando ele não é feito, toda uma região. O empresário que... Então, Pinda está com essa marca de ter realizado. Sim, isso que sim. é missão cumprida, Wanderley? Sem dúvida, a gente tem um plano diretor muito determinado. Todas as nossas ações, elas têm direcionamento, elas são muito claras. O que a gente percebe é que o investidor, o Kiko, ele só investe quando ele tem segurança. Ele não investe sem segurança. Você entendeu? Então, por exemplo, quando o dono da Rede Simpatia, ele entrou na minha sala e falou assim que ele estava pensando em construir, né, uma nova sede. Você já logo falou, tem o terreno. E sabe o que eu fiz? Eu falei, você tem um tempinho? Ele falou, tem. Eu falei, você pode sair agora? Posso. Ele estava na minha sala. Nós saímos e fomos andar. Ele ficou deslumbrado. Fomos 2 horas andando. Então, quando ele volta, ele fala assim, cara, vou montar minha loja em Pindamonhangaba, porque nunca ninguém fez isso por mim. Eu passei em 2, 3 cidades. Então é pegar na mão, sabe? É você realmente dar o carinho, o zelo e mostrar que a prefeitura é uma prefeitura que está preocupada realmente com toda essa área de desenvolvimento. E o poder público, ele acaba sendo muito forte onde ele atua. Sem dúvida. Olha, pode ser o prefeito que for. Se ele quiser falar com o presidente da empresa que está dentro da cidade dele, pode ser que o presidente fique lá nos Estados Unidos, China, onde quer. Verdade. O cara vai parar lá o que está fazendo e vai atender o prefeito da cidade, porque ele que põe a regra. Dá atenção total, impressionante. Então, é importante, o setor produtivo está aí para isso. E eu acho até que as escolas, Wanderley, tem que começar. Tem escolas que já estão fazendo isso aqui, escolas aqui em São José dos Campos, tem muitas escolas boas, que é colocar o espírito empreendedor no jovem. Mas me conta uma coisa, porque o tempo aqui vai passando e a gente tem que cumprir o tempo. Eu posso fazer uma pausa para falar essa parte só? Você vê que legal? A gente hoje, Kiko, nesse ano nós vamos trabalhar com 10 mil alunos, todos os alunos da rede municipal na parte do Fundamental 1, eles vão ter aula de empreendedorismo, todos eles. A gente conseguiu imprimir isso, então foi um ponto muito forte, numa grande parceria com o Sebrae, que está começando a caminhar. Então a gente quer trazer realmente isso para dentro das escolas, para que o jovem já da primeira infância, ele passe a ter uma experiência com toda a área empreendedora. Precisa motivar, perfeito. Mostrar que é possível, né? Eu agora vamos começar a escrever um livro das histórias dos conselheiros do Desenvolve Vale. Olha que bacana. Porque hoje todo mundo vê essas pessoas com sucesso, mas tudo que ele passou, você está pronto para passar os desafios de um grande empreendedor? E tem que estar. Se não tiver, tem que se preparar, porque não tem sucesso fácil. Perfeito. Não existe, né? Existe ali, né, uma massa barro, é difícil, tem que fazer. E você sabe que todo tipo de leitura focada nisso, ela traz um desenvolvimento, um despertar fantástico. Está comprovado que as pessoas gostam de inspirar-se nas histórias dos outros. Porque é muito fácil, porque a pessoa não tem a noção real de olhar o que a pessoa fez antes. Ela só vê o sucesso, mas realmente para chegar no sucesso, imagine você é uma pessoa que eu conheço, eu sei que é um cara hoje que é exponencial, é um cara respeitado no meio, mas tem anos de caminhada. Não é da noite pro dia, você construi uma história. Então você vê que onde você é um cara que você bate lá, o cara abre a porta. Porque realmente... Não sei se é tudo isso não, mas eu sei que caminhei bastante, viu, Wanderley? Caminhou, mas é muito legal. Não é fácil, você tem razão. Wanderley, nosso tempo aqui está esgotado praticamente, mas me fala rapidamente, você deixa o governo agora? Eu deixo agora, exatamente. Existe a descompatibilização, né? Para sair, se quiser ser candidato, tem que sair 6 meses antes, mas não que eu seja, mas eu estou saindo, eu tenho as minhas empresas também, Kiko, e eu ando assim já com tempo, com vontade de me dedicar mais, né? Eu ganhei as eleições que disputei, fui 2 vezes vereador, então são 8 anos como vereador, de e 3 anos de Pinda, e 3 anos e 3 meses como secretário. Sem dúvida, isso dá uma bagagem fantástica. Exatamente, estou muito feliz, mas agora eu estou sentindo a necessidade, estou montando uma nova empresa, num segmento muito bacana. Qual que é? Então, é uma empresa na área de fitness, de produção de materiais de academia, roupa. Excelente. No próximo entrevista contigo, você traz esses detalhes. Vamos falar. Wanderley, o nosso tempo aqui realmente está terminado, mas eu quero agradecer bastante, parabenizar não só você, mas toda a gestão lá do Dr. Israel pelo trabalho dedicado a Pindamonhangaba. Kiko, obrigado sempre, pelas portas sempre abertas, conte com a gente e obrigado mesmo. Deus abençoe vocês, sucesso, Desenvolve Vale sempre, né? Muito obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Fique agora com SBT Brasil. Até o próximo programa.